Atenção! Aviso importante. Nosso conteúdo, planilhas, estratégias e recomendações nunca devem ser considerados uma promessa ou garantia de ganhos futuros. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Lúcio Roma, seja muito bem-vindo aí a esse vídeo de apresentação. Nesse vídeo eu quero te apresentar aí o nosso super pacote com 184 planilhas de fechamento matemático para Lotofácil. Esse é um vídeo aqui bem rápido, só para te mostrar quais são todas as planilhas que estão disponíveis aqui nesse pacote. Como você pode observar aqui, a gente tem fechamentos com 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e até 25 dezenas. Isso quer dizer que você terá aqui fechamentos onde você poderá apostar selecionando de 18 até 25 dezenas na modalidade Lotofácil. Adquirindo esse pacote, você terá aí acesso a todas essas pastas. Como você pode ver aqui, os fechamentos estão separados por pastas. Eu vou entrar aqui nos fechamentos de 18 dezenas e aqui você terá acesso a 30 fechamentos matemáticos das mais diversas formas, com garantias de acerto e as mais variadas quantidades de bilhetes, certo? Ao todo, os de 18 dezenas são 30 fechamentos. Aqui também, dentro da pasta de 19 dezenas, você terá aí acesso a 34 fechamentos. Da mesma forma, são vários fechamentos com garantias distintas e também várias quantidades de cartões aqui. Você tem com 45, com 64 jogos, com 49. Todos esses fechamentos são para gerar jogos aí com 15 números, certo? Agora vamos aqui nos fechamentos de 20 dezenas. Nos fechamentos de 20 dezenas a gente tem aqui 32 fechamentos para você apostar com 20 dezenas. De 21 dezenas ao todo são 29 fechamentos. Aqui de 22 dezenas você terá aí acesso a 22 fechamentos. Já aqui dentro da pasta de 23 dezenas é um número menor, mas você terá aí acesso também a uma infinidade de fechamentos, que são ao todo 17 fechamentos para você apostar aí com 23 dezenas. Com 24 dezenas você terá aí acesso a 10 fechamentos matemáticos. E com 25 dezenas você terá aí acesso a 11 fechamentos matemáticos. Esses fechamentos você pode apostar, escolher aí somente com dezenas variáveis, e temos também vários fechamentos com dezenas fixas, que são os fechamentos aí um pouco mais reduzidos, onde você aposta com a quantidade menor de cartões. Lembrando que todos os nossos fechamentos aqui são fechamentos que geram jogos com 15 números, ok? Então, para que você entenda melhor aí, você deve estar se perguntando como que se lê aí cada fechamento desse. Eu vou te explicar aqui de uma forma bem fácil. Como você pode ver, aqui a gente tem fechamentos com o nome aqui, alguns com 4 números e alguns a gente tem aqui 5 números. E o que representa cada número desse? Como eu te falei, a gente tem aqui fechamentos com dezenas variáveis, com somente dezenas variáveis, e também temos alguns fechamentos com dezenas fixas. Então, para que você entenda de forma bem rápida, eu vou colocar aqui uma legenda para a nomenclatura desses fechamentos. A gente tem aqui, nesse caso, o número 19, o número 13, o número 11 e o número 45, certo? Nesse a gente tem 4 números. Já nesse outro fechamento a gente tem o número 19, o número 14, outro número 14, o número 11 e o número 25. O que significa cada número desse? Para que você entenda aí de uma forma bem simples, eu costumo utilizar a seguinte nomenclatura, que seria F, A, G e igual a quantidade de jogos, certo? O que seria a letra F? Significa a quantidade de dezenas que você vai selecionar para o seu fechamento. Aqui, como a gente está dentro da pasta de fechamentos com 19 dezenas, ó, você pode observar que todos os fechamentos eles começam com o número 19. Então o F significa fechamento com 19 dezenas. Então todos esses são fechamentos com 19 dezenas. O segundo número, que nesse caso aqui a gente tem, ó, em todos esses fechamentos, são o número 13.
certo? O que significa o número 13? É a letra A, que é as condições de acerto desse fechamento. Então é a quantidade de dezenas que você deve acertar para que a garantia do fechamento seja cumprida. Então a gente já tem o F, que é o número de dezenas do fechamento, o A, que são as condições de acerto desse fechamento, e agora temos aqui a letra G, certo? Que são as garantias desse fechamento. Nesse exemplo aqui, ó, vamos observar o 19, que é a quantidade de dezenas que você vai apostar, a condição de acerto, que é acertando 13 dezenas dessas 19, você terá aqui o G, que no caso aqui é o número 11. O número 11 são as garantias, então você joga com 19 dezenas, acertando 13 dessas 19, você tem a garantia mínima de vários cartões com 11 pontos. E no final aqui a gente tem a quantidade de jogos, que seria aqui no caso igual a jogos. Todos eles, ó, você pode ver que no final ele tem igual e a quantidade de jogos. No caso, esse aqui ele gera 45 jogos, esse outro aqui gera 78 jogos, esse outro 148. Esse aqui com dezenas fixas ele gera apenas 7 jogos, esse outro gera 210 e assim sucessivamente. Você tem essa nomenclatura em todos os fechamentos. Essa estrutura aqui, FAG igual a jogos, serve para esses fechamentos que são somente com 4 números, que são somente com dezenas variáveis. Agora eu vou te mostrar aqui o exemplo dos fechamentos com dezenas fixas, que eles possuem aí basicamente a mesma nomenclatura, só que aqui agora a gente vai ter o FAG e entre parênteses a gente vai ter mais um F aqui, que será aí as dezenas fixas, a quantidade de dezenas fixas, e da mesma forma igual a quantidade de jogos. Então vamos exemplificar aqui. Nesse caso, o F é a quantidade de dezenas do fechamento. Então esse fechamento ele é com 19 dezenas. Você, o A, acertando 14, você tem o G, que é a garantia de 14 pontos, e o F, que é a quantidade de dezenas fixas, que nesse caso aqui desse fechamento, ó, a gente tem 11 dezenas fixas, igual a quantidade de jogos, que é 25. Então aqui você pode observar que é FAGF igual quantidade de jogos que o fechamento vai gerar. Então vamos ler este outro fechamento aqui, ó. O F é o fechamento com 19 dezenas, o A é o acerto de 14 dezenas dessas 19 que você selecionou, o G é o ganho, que seria aqui a garantia de 14 pontos, e o outro F, que é a quantidade de dezenas fixas, que nesse caso aqui são 12 dezenas fixas, igual a quantidade de jogos, que é um fechamento que gera 10 jogos. Então essa é a forma de você ler aí cada fechamento que tem aqui dentro do pacote. Como eu te informei, ó, a gente pode observar aqui, vamos abrir o de 22 dezenas, ó, ele é da mesma forma. A gente tem aqui fechamentos com 4 números, ó, 22, 13, 11, 481, 22, 14, 11, 287. Esses são os fechamentos FAG, que é fechamento, a quantidade de acertos e a garantia igual a número de jogos. E da mesma forma, ó, os fechamentos com dezenas fixas, a gente tem aqui 5 números, que nesse caso aqui, ó, 22, 15, 14 com 10 dezenas fixas igual a 58 jogos. Então é dessa forma que você interpreta aí a nomenclatura de todos esses fechamentos. Então ao todo, gente, aqui nesse pacote, como eu já mostrei para você, você terá acesso aí a 184 fechamentos distintos. E você pode estar se perguntando aí qual que é o melhor fechamento para utilizar dentre tantos fechamentos que você vai ter disponível. E a minha resposta ela é bem simples. Não existe o melhor fechamento para você utilizar. Até porque não existe uma fórmula mágica para você chegar aí aos tão sonhados 14 ou 15 pontos nessa modalidade. O que vai diferenciar aqui um fechamento de outro é as condições de acerto e as garantias de cada um.
E o que vai variar basicamente aí de um fechamento para outro é a quantidade de cartões que você vai apostar. Então não existe um melhor fechamento, existe aquele fechamento que se adapta melhor à sua necessidade, à sua estratégia e também ao orçamento que você tem disponível para apostar. Se você é um apostador aí que aposta poucos jogos durante a semana ou aposta sozinho, o recomendável é que você utilize fechamentos menores, como esse aqui, ó, de 44 cartões. A gente tem aqui esse com dezenas fixas. Você aposta com 21 dezenas em apenas 7 cartões. Tem esse outro com 10 dezenas fixas em 40 cartões. E se você aposta um pouco mais ou gosta de fazer bolões aí com seus amigos, com o pessoal da empresa, com a família, aí sim você pode utilizar esses fechamentos maiores, que são fechamentos com 273 jogos, 149, 924 e assim sucessivamente. Você vai escolher aí, como eu falei, aquele que mais se adapta à sua estratégia e ao orçamento que você tem disponível para fazer a aposta. Até porque não existe milagre aí, não existe uma fórmula exata, uma fórmula que vai te deixar rico do dia para a noite. Loterias, como você deve saber, é um jogo de probabilidades e você precisa jogar contra essas probabilidades. Não existe aí uma planilha certeira, muita gente vende essa ilusão na internet com uma planilha certeira que vai te dar premiação boa em todos os jogos e eu particularmente eu acredito que isso não existe. Existe sim planilhas onde você vai conseguir fechar os jogos, você vai conseguir otimizar os resultados da sua aposta devido aí à combinação das dezenas. Você tem sim, logicamente, uma chance maior em relação àquele apostador que joga de forma aleatória. Mas de nenhuma forma eu estou aqui afirmando para você que essas planilhas são planilhas infalíveis e que vai te garantir premiação em todos os concursos. Porque, como eu disse, loteria é um jogo de probabilidades e você precisa jogar contra elas. Essas planilhas aqui, ela vai te auxiliar nessa busca de um bom prêmio, mas não é garantia 100% que você vai ter retorno em todos os jogos. Vai existir sim casos onde você vai conseguir recuperar o valor da aposta, mas lembrando sempre que todas essas planilhas elas possuem garantia matemáticas de acerto, não é garantia de ganho. Então, para que você tenha a garantia do fechamento, você precisa atender às condições impostas aqui pelo fechamento. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou abrir alguma planilha dessa. Deixa eu ver uma planilha aqui um pouco mais reduzida. Eu vou abrir aqui essa planilha de 22 dezenas. Ó. Essa é uma planilha, um fechamento de 22 dezenas, onde você acertando 14 números, você tem a garantia de 14 pontos. Esse é um fechamento com 12 dezenas fixas em 24 jogos. Eu vou abrir aqui para exemplificar para você como que funciona as condições e as garantias desses fechamentos. Aqui eu vou habilitar o conteúdo para que a planilha seja carregada. E aqui, após o carregamento, a gente tem as condições e garantias, 98 do fechamento coberto. Quais são as garantias dessa planilha? Lembrando que essa é uma planilha com 22 dezenas, sendo 12 dezenas fixas. Então a garantia que o fechamento me dá aqui é que acertando 12 dezenas fixas mais 2 dezenas variáveis, que dá um total aí de 14 dezenas, você terá a garantia de no mínimo um cartão com 14 pontos e outros cartões com 13, 12 e 11 pontos. Como que é realizado aí a conferência dessas apostas? Quando você digita os seus números aqui para fazer o fechamento, eu vou fazer uma simulação aqui de forma aleatória. Vou digitar aqui de forma sequencial. Vou digitar o número 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 4, 6, 10, 11, 12, 15 e o 16, certo? Então, quando você digitar as suas dezenas, o fechamento ele vai ser desdobrado aqui. Todas essas dezenas que você digitou vão ser desdobradas e combinadas aqui no fechamento, certo? Então vamos lá. Como que você realiza a conferência desse jogo? Digamos que
saiu o resultado do jogo, ele mostra aqui o resultado do último jogo, sempre atualizado. Todas essas planilhas ela tem os resultados atualizados de forma automática. E assim que sair o resultado do sorteio, você vem aqui, você vai fazer o seu fechamento, logicamente, vai salvar esse fechamento, clica aqui no botão salvar fechamento e após o resultado você abre a planilha novamente e vai realizar a conferência. Então digamos aqui, ó, esse foi o resultado do último concurso. O concurso atual aqui, hoje eu estou gravando o vídeo, é o concurso 1807. Foi sorteado aí no dia 29/4/2019 e vamos realizar a conferência. O resultado do jogo são essas células aqui que estão na cor laranja e aqui embaixo estão as dezenas que eu selecionei para o meu jogo. Então para conferir é bem simples. Você vai marcar aqui com um X as dezenas que estão presentes nesses campos aqui em cima. Então no caso o 1 ele foi sorteado, então eu vou marcar com um X. O 2 foi sorteado, também vou marcar com um X. O 3, o 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19. Então aqui nessas células verde escuro a gente tem as 12 dezenas que são fixas no nosso fechamento, certo? Então acertando 12 fixas mais 2 dezenas variáveis, a gente tem aqui que a garantia é de no mínimo um cartão com 14 pontos. Então a gente simulou aqui o acerto das 12 dezenas fixas e vamos marcar mais 2 dezenas variáveis, que são essas que estão aqui no verdinho, um tom mais claro. Então eu vou marcar aqui o número 10 com um X e vou marcar também o número 25. Então veja só que as condições do fechamento foram cumpridas. Você acertou 12 dezenas fixas mais 2 dezenas variáveis. Então ele te deu aqui não só um cartão com 14, porque a garantia aqui é a garantia mínima, certo? Não é a garantia exata. Então no mínimo um cartão com 14. Nesse caso aqui, a gente acertando as dezenas nessas posições, você teria aí 2 cartões com 14 pontos, 9 cartões com 13 pontos e mais 13 cartões com 12 pontos, totalizando aí um lucro líquido de R$ 1.964,94. Você gastou 48 e ganhou em prêmios R$ 2.012,94. Então é dessa forma que o fechamento funciona. E todos os fechamentos eles possuem aqui algumas funções avançadas, que são os últimos sorteios. Você clicando aqui em últimos sorteios, você tem uma tabela aqui com todos os sorteios da Lotofácil. Essa planilha ela é atualizada de forma automática, você precisa aí ter uma conexão com a internet e sempre que você abrir a planilha ela tem os resultados atualizados automaticamente. Eu vou clicar aqui em voltar para o fechamento para te mostrar a outra função avançada que todas as planilhas também possuem, que é a função rastreador de tendências. Vamos clicar aqui em rastreador de tendências e aqui nessa planilha a gente tem os resultados dos últimos 5, 10, 20, 30, 40 e 50 sorteios. Nessa tabela a gente tem a informação do sorteio por frequência de cada dezena. Vamos clicar aqui em atualizar dados para que a planilha seja organizada aí da forma correta. Eu vou clicar aqui atualizar dados em todos os sorteios, ó. Você pode ver que agora a gente tem aqui as dezenas organizadas por ordem de frequência. A frequência dos últimos 5, 10, 20, 30, 40 e 50 concursos. O que quer dizer aqui nessa planilha? Essa planilha ela serve para você analisar melhor as dezenas que você vai selecionar para o seu jogo, que você vai adicionar aqui para fazer o fechamento. E serve também, a gente tem outra função que já é o preenchimento automático do fechamento, que você pode clicar aqui no botão utilizar tendência e a planilha de fechamento ela vai ser preenchida automaticamente. Vou clicar aqui em utilizar tendência para que você entenda. Clicando aqui em utilizar tendência, a planilha vai utilizar a tendência dos últimos 5 sorteios para preencher aqui o seu fechamento com as dezenas que ela entende ser as melhores para esse jogo. Então eu vou clicar aqui utilizar tendência. Ó, você pode ver que ela substituiu aqueles números que eu tinha digitado anteriormente por novos números aqui. Ela digita uma sequência de, nesse caso aqui, 22 números.
de acordo com o que ela entende ser melhor para esse jogo aqui, que são os números com maior frequência, os números que estão mais atrasados. Ela faz aqui a combinação desses números e vai colocar aqui para que seja gerado o fechamento. Nessa função rastreador de tendências, você pode utilizar a tendência de qualquer faixa de sorteio aqui. Nesse exemplo aqui agora, vamos utilizar a tendência dos últimos 30 sorteios. Então eu só preciso clicar aqui nesse botão, utilizar tendência, e ela vai substituir aquelas dezenas, por outras 22 dezenas. Ela faz uma combinação diferente. No caso dessa ferramenta aqui, o rastreador de tendência com o preenchimento automático, a gente recomenda que você utilize a tendência aqui que vai gerar a maior quantidade de cartões com a coluna de soma na cor verde. Por quê? Porque esses jogos que estão aqui com a coluna de soma na cor verde, eles são jogos bem equilibrados e são aí ótimos números para que você possa fazer a sua aposta. Então não existe uma tendência melhor. Por quê? Porque a cada sorteio a frequência das dezenas ela vai mudar. Então não existe uma tendência aí mais provável para que o seu jogo fique melhor. Você precisa selecionar aqui de uma por uma e vai ver aí qual dessas tendências vai gerar o maior número de cartões com a coluna de soma na cor verde. Vou selecionar aqui mais um só para você ver. Utilizar a tendência dos últimos 20 sorteios. Você pode ver aqui que ele gerou uma quantidade menor de cartões. Nesse caso aqui foram 5 jogos somente, 6 jogos com a coluna de soma na cor verde. E se a gente olhar aqui dos 40 últimos concursos, você pode ver que não é um bom jogo os 40 últimos concursos, porque ele não gerou nenhum jogo com a coluna de soma na cor verde. Vamos ver aqui o de 30 sorteios, dos últimos 30 sorteios, vamos utilizar tendência. Veja só que esse aqui já foi um pouco melhor. Vamos utilizar aqui dos últimos 10 sorteios. A gente clicando aqui, a gente já vê que esse é um jogo melhor, porque ele tem mais jogos com a coluna de soma aqui na cor verde. Então é dessa forma que você vai utilizar aí essa ferramenta avançada, o rastreador de tendências. Lembrando que em todas as planilhas do pacote, em todas as 184 planilhas do pacote, você tem aí acesso a essa função rastreador de tendências. E outra função avançada também que você tem disponível aí em todas essas planilhas, em todas as 184 planilhas, é a função de impressão de volantes, que você vai gerar aqui o seu fechamento. Nesse caso aqui são 24 jogos, e ao invés de marcar todos esses jogos de forma manual nos bilhetes da Loto Fácil, você pode utilizar o nosso sistema de impressão, que vai imprimir todos esses jogos aqui em uma folha de papel A4. Vai levar ali na Caixa Econômica Federal e esses bilhetes serão lidos normalmente lá pela máquina. Então, como que é feito esse procedimento? Após você preencher aqui esses campos com as dezenas do seu jogo de forma manual ou utilizando a ferramenta rastreador de tendências, você simplesmente vai salvar o fechamento, certo? Para salvar o seu jogo, e depois vai clicar aqui no botão imprimir. Você clicando em imprimir, você vê aqui que todos os jogos foram copiados para a planilha de impressão. Aqui a gente tem o bilhete, que é o número do bilhete, 1, 2, 3, 4, a gente tem até o bilhete 24, e aqui as 15 dezenas de cada bilhete. No caso aqui o bilhete 1, a gente tem as 15 dezenas do bilhete 1. Bilhete 2, a gente tem as 15 dezenas do bilhete 2. E assim sucessivamente. Aí nessa planilha você tem o número de folhas para impressão, que é o número de folhas necessárias para que você realize a impressão do fechamento completo. Nesse caso aqui são 3 folhas para imprimir os 24 jogos. Você tem aqui a função de zerar a planilha, que você exclui todos esses números da planilha de impressão. E para que você faça a impressão do fechamento, o único procedimento necessário é que você clique aqui em selecionar impressora. Você clicando aqui vai aparecer a sua impressora. Você deve selecionar aí, vai ter o modelo aqui, você seleciona a sua impressora, clica no botão OK e imprimir bilhetes. Clique aqui no botão imprimir bilhetes, que será impresso aí na sua impressora em papel A4, lembrando sempre que o papel recomendado
é a folha de papel A4, para que a impressão saia com as dimensões corretas e não ocorra lá nenhum problema na hora de passar os bilhetes na máquina da Caixa Econômica, certo? Lembre sempre, folha de papel A4. Esse sistema de impressão funciona para basicamente todas as impressoras de todas as marcas, e eu vou te mostrar aqui como que fica essa impressão após ela ser realizada. Você clicando aqui em imprimir bilhetes, ela vai gerar a impressão dessa forma aqui, ó. Você vai ter uma folha de papel A4 com 4 bilhetes da Lotofácil, cada um são bilhetes com 2 jogos. Aqui no rodapé você tem o número do jogo, ó, as dezenas que foram marcadas nesse jogo, e da mesma forma para todos os outros bilhetes. Então a impressão ela é realizada dessa forma. Aqui você tem, ó, são essas linhas pontilhadas onde você deve recortar os bilhetes. Você deve cortar exatamente nessas linhas pontilhadas para o cartão ficar aí no tamanho exato para passar na máquina. E é isso, esse é o nosso sistema de impressão. Lembrando que esse sistema de impressão ele também é uma função avançada e está disponível em todos os fechamentos aqui que você tem disponível nesse pacote. Qualquer fechamento que você abrir aqui, ele vai ter aí essa função de rastreador de tendências, que é a função avançada da planilha, e vai ter também essa função para impressão dos volantes, que é essa outra função aqui avançada, onde você pode imprimir os bilhetes em folha de papel A4. Então é isso, eu espero que você possa adquirir aí essas ferramentas para melhorar os seus resultados, para agilizar também as suas apostas, e eu vou ficando por aqui. Boa sorte, nos vemos em um próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.